noite a todos. É um grande prazer estar aqui e uma honra. Como a Valéria disse, o Pedro também, esta é a minha quinta participação na Conferência Internacional. É um prazer muito grande ver rostos conhecidos. É uma honra ser o médico do presidente, do vice-presidente do Instituto e de muitos outros. E vamos falar um pouquinho sobre não só sobre o Leber, porque como o objetivo é falar sobre as doenças raras, né, e como este ano a gente conseguiu unir duas doenças, duas neuropatias ópticas raras, que eu apresentei o Pedro para a Rafa, e eu acho que foi uma união extremamente importante, uma união de forças, que são duas instituições muito fortes, né, a Associação Brasileira da Síndrome de Wolfram e a Lyon Brasil. Então, nós vamos falar um pouquinho de algumas neuropatias ópticas hereditárias, que são as que estão mais vinculadas aí nesse projeto aí do Pedro. E também agradecer bastante aí a todo o esforço, tanto do município de Maringá, como do Estado, que realmente vai fazer uma diferença muito grande na vida e na qualidade de vida de muitos portadores aí de doenças raras. Então, vamos começar. Nós vamos falar, então, um pouquinho sobre as doenças. Muito obrigado. E, no final, mais do meio para o final, focar mais no que a gente tem hoje disponível de tratamentos e do futuro, né, que é o que acho que interessa para todo mundo. Então, os tipos principais são a atrofia óptica autossômica recessiva, a síndrome de Wolfram ou DID-MOD, atrofia óptica dominante ou Chiari ou juvenil, e a neuropatia óptica hereditária de Leber ou Lyon ou NOHL. Começando pela autossômica recessiva, que é a mais rara de todas, ela é frequente relacionada com a consanguinidade, muitas vezes presente já ao nascimento ou em crianças bem jovens, antes dos 4 anos de vida. Ela se apresenta com uma baixa de acuidade visual muito importante e, geralmente, essas baixas de acuidade visual muito importante, elas se apresentam com nistagmo, né, que é aquele movimento do olhar, geralmente horizontal, que é por essa baixa de visão muito grande, é um movimento tentando buscar a imagem. O campo visual, também, pela baixa de visão muito importante, tem essa constrição muito importante, né, o que a gente chama de um escotoma, é uma mancha muito grande. E, no fundo de olho, a gente observa os discos bastante atróficos, né, os nervos ópticos bastante atróficos, com uma escavação profunda e um estreitamento das arteríolas. Ela pode vir isolada ou pode vir associada com outras degenerações e outras alterações do sistema nervoso central. Passando para a síndrome de Wolfram, que hoje a gente tem vários representantes aqui da síndrome, portadores. Essa síndrome ela é bastante complexa, porque, além da atrofia óptica, ela apresenta vários outros sinais e sintomas. Então, ela apresenta diabetes mellitus, muitas vezes diabetes insípidos, atrofia óptica e surdez. E como o diabetes mellitus muitas vezes é o primeiro sinal ou sintoma da doença, é uma doença também muito difícil para o paciente e para as famílias, porque essas
esses portadores, eles são geralmente diagnosticados com diabetes e passam muitos anos somente com esse diagnóstico. E daí eles vão desenvolvendo os outros sinais e sintomas da síndrome, mas às vezes levam muitos anos para ter o diagnóstico da síndrome. Então, é importante que a gente divulgue isso daí para profissionais da saúde, para oftalmologistas, para outras especialidades, né? Porque às vezes são outras especialidades que vão estar atendendo esses pacientes, para que fique pelo menos aquela pulguinha atrás da orelha, para a gente pensar na síndrome, né? Quando você vê um paciente que tem o diabetes, mas começa a desenvolver uma perda de audição, começa a desenvolver uma perda de visão, pensar que pode ser alguma outra coisa, não só um diabetes. Então, lembrar que pode ter também alterações psiquiátricas, pode ter depressão, comportamento impulsivo e ou agressivo. Alterações do trato urinário são bem frequentes. Como eu falei, geralmente o início é na infância ou na adolescência. Ela geralmente vem associada com mutações nesses genes WFS1 ou CISD2, que nesse caso é a herança autossômica recessiva. Existem relatos de pitose, ataxia, convulsões, retardo mental. Eu coloco isso para tentar passar que tem vários sintomas, é uma síndrome bastante ampla. E a herança, né, o tipo de passagem, pode ser também variada, pode ser autossômica recessívica, esporádica ou mitocondrial. Passando para a atrofia óptica dominante, os sintomas e sinais geralmente se iniciam na primeira década de vida, e essa neuropatia hereditária é bastante interessante, porque como a baixa de visão não é tão profunda, muitas vezes ela é um achado de triagem, às vezes até numa triagem escolar, você vê uma baixa de visão na criança pequena, encaminha para o oftalmologista, e no oftalmologista geral é observado que existe essa baixa de visão, uma baixa leve, e que não melhora com nenhum tipo de correção, com nenhum tipo de óculos, e infelizmente muitas vezes também isso daí é passado assim, com o tempo, vai indo de um oftalmologista para o outro, ou às vezes os pais também não notam muito, não dão muita importância, porque é uma baixa de visão não muito importante e de progressão bastante lenta. E, então, novamente, como o Pedro falou, são esses diagnósticos que vai passando o tempo e não são feitos na hora certa, e com isso a gente vai perdendo tempo para poder iniciar um tratamento e poder impedir uma perda de visão mais progressiva e mais avançada. Então, como eu falei, o início é insidioso, a baixa de visão é moderada, ela não é muito acentuada, e a progressão é bastante lenta. Perda auditiva também é comum na dominante, e como toda neuropatia óptica, você vai ter um disco pálido, a palidez nessa patologia é em cunha, ou que, como a gente chama em inglês, wedge-shaped, e essa palidez muitas vezes também é um achado de exame, porque é uma criança que vai ter 80%, às vezes 90% de visão, mas quando você olha no fundo de olho, se você olhar com atenção, você vai ver esse nervo óptico um pouco mais pálido nessa região em particular, né, nessa região temporal do nervo óptico.
Como também toda neuropatia óptica, a visão de cores vai estar alterada. No campo visual, você vai ter também uma mancha, um escotoma central, menor do que nas outras neuropatias ópticas, menor do que na síndrome de Wolfram, menor do que no Leber, porque a perda visual é menor, e geralmente é um escotoma central, seco-central ou paracentral, ou seja, é uma mancha mais no centro da visão ou próxima do centro da visão. E nessa patologia, as mutações geralmente são nos genes OPA 3 e 1. Então, aqui mostrando esse defeito de campo, que é o defeito central. Este de cima, que é o pointer. Esse daqui de cima. Acho que não. Mas acho que não está mostrando muito aqui. Aqui, para mim, está acendendo, mas na tela não está. Mas esses pontos pretos, esses quadradinhos pretos, é a mancha no campo visual, é a parte que o paciente enxerga menos. E aqui mostrando essa alteração que eu falei para vocês, que está bem fraquinho aqui, o vermelhinho, mas essa parte mais branca no nervo óptico aqui, é essa palidez, ali dá para ver bem, vocês veem que tem a parte mais alaranjada ou mais rosada, que é a coloração normal do nervo óptico, e nessa região aqui, e do outro lado também, a parte mais pálida, que representa a perda de fibras do nervo óptico. Isso daí é progressivo ao longo da vida, e por isso que é importante o diagnóstico o quanto mais precoce possível, porque hoje a gente tem tratamentos disponíveis, e a gente sabe que, como todas as neuropatias ópticas hereditárias, elas são progressivas. Então, quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, e quanto mais cedo a gente entrar com a terapia, menor vai ser essa atrofia e menos perda de fibras o paciente vai ter ao longo da vida e menor a perda de visão. Aqui, ao longo do tempo, então, mostrando novamente a palidez e o escotoma central e, finalmente, falando sobre o tema do nosso encontro de hoje, mais específico, a neuropatia óptica hereditária de Leber, que tem uma incidência que varia muito de país para país, de localização para localização, mas na maioria dos estudos, mais nos países do hemisfério norte, europeus, seria por volta de 0,15 por 100 mil, uma incidência estimada de 1.400, 1.500 casos novos por ano na Europa e nos Estados Unidos, talvez hoje um pouco mais do que isso. Uma baixa de acuidade visual que geralmente se inicia aí entre 15 e 35 anos de idade, geralmente por volta de 20 e poucos anos, e é uma perda de visão mais acentuada e mais abrupta. Como eu falei, a atrofia óptica dominante, às vezes o paciente nem percebe, porque é muito lenta. O Leber não. O Leber é abrupto, é uma perda súbita, abrupta e intensa. O paciente perde a visão em um olho, semanas ou meses depois, ele vai perder a visão no olho contralateral, numa fase das mais produtivas da vida, né? Numa fase que geralmente a pessoa está estudando, está fazendo faculdade, ou está numa fase aí de início de trabalho, então das fases mais produtivas da vida. Então é uma doença bastante agressiva e que deixa sequelas aí tanto nos pacientes quanto nos familiares. É uma doença mitocondrial de herança materna, ou seja, as mães passam para todos os filhos, mas os homens desenvolvem a doença muito mais frequentemente do que as mulheres. Só que esses homens, que são os portadores, eles não passam a doença
para nenhum dos seus filhos. Então, isso é muito importante, nós vamos estar falando sobre isso também, a importância do aconselhamento genético para os portadores e para os seus familiares. Então, é uma baixa de visão central súbita, indolor em um olho e, subsequentemente, semanas e meses no outro. A doença geralmente é simétrica, ou seja, os dois olhos têm uma perda bastante importante e semelhante, com recuperação funcional pobre, ou seja, não melhora muito. A gente tem algumas coisas disponíveis que nós vamos estar falando hoje, mas que tem uma melhora parcial e, principalmente, que ajudam a não piorar mais, porque isso que a gente sempre fala para os pacientes, para os familiares, a evolução natural da doença, como todas as neuropatias ópticas hereditárias, é a piora constante ao longo do tempo. Às vezes o paciente fala, minha visão já está ruim nos dois olhos, já era. Não. Vai continuar tendo perda de fibras do nervo óptico ao longo da vida toda. A gente tem estudos documentando isso com pacientes que doaram os olhos em diferentes idades, mostrando pacientes que faleceram com 40, 60 e 90 anos de idade, a diferença do número de fibras nos nervos ópticos de pacientes portadores é gritante. Ou seja, ao longo da vida, vai perdendo fibra constantemente, não para essa perda. E a visão vai piorando. Claro, a visão já é muito ruim. E como a perda é lenta, depois que houve essa perda abrupta de visão, muitas vezes os pacientes têm até dificuldade de perceber essa perda, mas ela vai existindo pela vida toda. Isso a gente consegue monitorar com tomografias do nervo óptico. Então, isso também é uma mensagem que tem que ficar bastante clara. Existe, então, um afinamento dessa camada de células ganglionares que ocorre anteriormente ao início da baixa visual. Isso também é importante. A gente acompanhou famílias aqui brasileiras de portadores que a gente tem famílias aqui que talvez sejam das mais numerosas do mundo, e a gente acompanhou essas famílias por quase 15 anos. E a gente acompanhava os portadores que não tinham ainda baixa de visão. E a gente fez isso numa época que não se sabia nada sobre Leber. Hoje já é raro, na época era muito mais raro. Não tinha trabalho científico. Então, a gente foi descobrindo coisas que hoje a comunidade mundial sabe, mas que na época não se sabia. E uma delas foi essa, que antes até dos pacientes serem acometidos pela baixa de visão, a gente já tem alterações clínicas e subclínicas mostrando que a doença está lá. 97%, então, dos pacientes têm envolvimento bilateral, e aqui mostrando para vocês só um gráfico do que é essa transmissão mitocondrial. Então, a mãe afetada, né, passa para todos os filhos, e o pai afetado não passa para nenhum dos filhos. Tem vários pedigrees, e isso muda também ao longo dos anos, e várias vezes durante os anos. A gente teve essa conversa já com o Pedro. Tem várias vezes que a gente atende pacientes que faz o teste genético, e o teste genético é negativo, mas toda a parte clínica é muito típica da doença. Às vezes é uma parte do gênio, é um pedigree que ainda não foi descoberto, e daí 1 ano, 2 anos, 5 anos depois, vai ser descoberto. Então, o fato do exame genético vir negativo também não é
uma prova de que a pessoa não tem a doença. Mas esses são os mais frequentes, o 11778 é o mais frequente de todos, e o 3460 e o 14484, o segundo e terceiro mais frequentes. Como eu falei, mais comum em homens, 2,5 a 6 para cada mulher afetada. Como toda neuropatia óptica, alteração na visão de cores, e no campo visual um escotoma central, aqui bem mais denso do que na atrofia óptica dominante, porque a perda de visão é mais importante. Na fase aguda da doença, a gente tem alterações específicas aí no nervo óptico, teleangiectasias, edema da camada de fibras nervosas, e ausência de extravasamento do contraste na anjo, que isso é um diagnóstico diferencial com outras doenças do nervo óptico. Na evolução, a gente vai ter uma perda dessa camada de fibras nervosas, principalmente na parte horizontal, e atrofia óptica com o passar do tempo. Como eu falei, o prognóstico da doença não é bom. Alterações cardiológicas e neurológicas existem, não são tão frequentes as neurológicas, por exemplo, como na síndrome de Wolfram. E, como eu falei também, o aconselhamento genético é bastante importante. Então, aqui mostrando o que eu falei antes do paciente ser acometido pela doença, aqui a gente vê um nervo óptico que parece bastante saudável, mas a gente já vê que tem um pouco de edema da camada de fibras nervosas, superior e inferior dos dois lados. Aqui, um início, né? Aqui é um campo visual de Goldman, que hoje é difícil até da gente encontrar, em neurooftalmologia é ainda um exame relativamente importante, já está meio que em desuso, mas para efeitos de publicação, efeitos acadêmicos ainda é utilizado, que a gente vê essa mancha central, né? Esse é o escotoma, então aqui é como o paciente vê. Então ele vê com essa mancha no centro, e essa mancha vai aumentando com o passar do tempo. Aqui então, novamente na fase inicial, o que eu falei, aquele edema da camada de fibras nervosas, vocês veem que esse nervo óptico já está bem mais congesto, e aqui o olho esquerdo já foi o primeiro acometido, já dá para perceber talvez um pouquinho o início já de palidez nessa região temporal do nervo. E aqui também, vocês veem que a mancha já está aumentando. A mancha já está ficando um pouquinho maior do que ela estava no slide anterior. Aqui no OCT, também nessa fase inicial, a gente vê um edema, aquilo que eu comentei, esse edema da camada de fibras nervosas, que essa linha preta, ela deveria estar dentro da faixa verde, ela está fora, porque é um aumento dessas fibras, essa camada de fibras está inchada, está edemaciada, isso na fase aguda, na fase inicial. Aqui a mancha aumentando ainda mais, isso daqui é questão de meses, talvez até semanas, dependendo do paciente. Então, vocês veem que é uma coisa meio que desesperadora até, a mancha vai aumentando e o paciente vai deixando de enxergar. Aqui, então, com o tempo, né, passando o tempo, a perda de fibras e o desenvolvimento da atrofia óptica, vocês veem que aqui esse nervo já está praticamente totalmente pálido, e aquele também indo para uma palidez já bem importante. E aqui, com o passar do tempo também, a gente consegue caracterizar essa atrofia óptica na tomografia. Então, a gente vê uma perda da camada de fibras nervosas, aqui mais superior e inferior, e na camada de células ganglionares também. Aqui mostrando, basicamente, um gráfico mostrando a atrofia óptica dominante, sendo mais, acometendo mais os genes nucleares, e Wolfram e Leber acometendo mais os genes mitocondriais, e
de uma maneira geral, as 3 vão estar produzindo proteínas defeituosas. Então, as células, né, não vão estar produzindo energia suficiente de uma maneira geral. E o que os tratamentos tentam fazer é exatamente isso, é estimular essas células que ainda existem, que não morreram, né, do nervo óptico, a trabalharem um pouco melhor, a produzir mais energia e tentar restabelecer, pelo menos parcialmente, a visão. Então, vamos aí para a parte de tratamentos, que talvez seja a parte que interesse mais para todo mundo, né, que é o que todo mundo visa aí conseguir com o tempo. Para a autossômica recessiva, que é aquela que a gente falou, que é a mais grave de todas, que é a mais rara, felizmente é raríssima, não tem nada comprovado. Quanto mais rara a doença, menos pesquisa, menos interesse dos laboratórios. Então, até hoje, não se tem nada comprovado para atrofia óptica autossômica recessiva. Quando a gente parte para Wolfram, já tem muita coisa, pelo menos em desenvolvimento, em pesquisa, e temos coisas também já disponíveis. A gente tem aqui pacientes portadores, né, pacientes afetados pela doença, que já fazem diversos tipos de tratamento. Então, um deles é o dantrolene sódico, que visa controlar, basicamente, o cálcio intracelular em todas as células do organismo, e, assim, tentando controlar vários sinais e sintomas. Esse foi um estudo desenvolvido nos Estados Unidos, que fala que está em fase 3, mas ele basicamente já terminou, é uma medicação que já está disponível. A minha impressão é que é uma droga eficaz, ela se mostrou eficaz, mas, como eu falei, o Wolfram é uma doença que afeta basicamente o corpo todo, não só a visão. E talvez para a parte visual, pelo menos na minha experiência, o dantrolene sódico, pelo menos unicamente, ele somente ele não tenha uma ação tão eficaz na parte visual. Para a parte do Leber, e nós vamos estar falando também, nós vamos voltar para a parte do Wolfram, porque tem algumas coisas que funcionam para ambas patologias, ou até para atrofia óptica dominante também. Então, generalidade sobre o Leber. Algumas das mutações apresentam recuperação espontânea. Então, isso é bastante importante a gente saber, porque, às vezes, a pessoa fala, eu melhorei. Não foi por causa de nenhum tipo de tratamento. Algumas mutações, elas apresentam recuperação espontânea. A 14484, ela apresenta até 60% de recuperação espontânea. Então, isso tem que ser também um fato que fique bem claro. Menos na 11778 e bem raro na 3460. É importante também que fique bastante claro que a gente deve evitar ou tentar eliminar, dentro do possível, os fatores de risco, e os principais já conhecidos e já comprovados são o álcool, o tabaco e alguns antibióticos, mas principalmente o álcool e o tabaco. A gente acompanhou, como eu falei, esses pacientes por mais de 15 anos, e os que utilizavam álcool e tabaco, principalmente numa quantidade alta, o prognóstico deles foi bem pior. Eles evoluíram muito pior do que os pacientes que não utilizavam. E de opções de tratamento, a gente tem a idebenona, que é uma droga aprovada já em
por várias agências internacionais. O EP743 foi uma medicação que eu ajudei a desenvolver nos Estados Unidos. A gente acompanha alguns pacientes lá até hoje, a gente tratou alguns pacientes aqui no Brasil e na Itália, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, e principalmente o que é a cereja do bolo hoje, que é a terapia gênica. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, a idebenona, como eu falei, ela funciona para essas 3 patologias, para o Leber, para a atrofia óptica dominante e para a Wolfram. O que ela faz, de uma maneira geral? A ação primária dela é, como eu falei, facilitar a produção de ATP, é facilitar a produção de energia pela célula. E a ação secundária seria de antioxidante, seria retirar as substâncias nocivas que se acumulam nessa célula. Porque como é uma célula que não trabalha bem, além dela não conseguir produzir energia, ela não consegue retirar essas substâncias nocivas que tendem a se acumular dentro dela. Então, as 2 funções principais dessa medicação seriam essas: tentar aumentar a produção de energia da célula e tentar retirar substâncias nocivas. Mas, claro, que é o que eu falo também para todos os pacientes, isso é meio que uma lei também na medicina. Toda medicação depende também de cada organismo, não vai funcionar igual em todo mundo, e, principalmente nas neuropatias ópticas, como principalmente no Leber e em Wolfram, que existe uma agressão ao nervo óptico mais extensa, existe uma perda de fibras muito grande no nervo óptico, geralmente de 50% das fibras ou até mais. Então, também, para a medicação conseguir agir, primeiro ela leva bastante tempo, não é uma coisa rápida, e depois, também, como esse dano já foi muito extenso, a recuperação, às vezes, não é uma recuperação grande. Então, ela é bastante variável também. Eu tenho pacientes que têm a vida totalmente normal, que trabalham, que fazem absolutamente tudo normal e que melhoraram bastante com o uso da medicação. Tem outros que melhoraram poucos, tem outros que não melhoraram nada. Então, realmente, é uma coisa pessoal, mas, de uma maneira geral, ela funciona, ela foi comprovada, vários estudos foram feitos, foi aprovada na Europa, é utilizada amplamente nos Estados Unidos e, praticamente, no mundo inteiro ela é utilizada. Ela, então, começou a ser estudada há bastante tempo, em 88, mas, na realidade, foi no tratamento de Melas, que é uma outra doença neurológica. Os estudos, então, passaram para outras doenças mitocondriais, para a ataxia de Friedreich. E, em 92, Mashima e colaboradores descreveram a remissão de um caso de Leber com a utilização da idebenona. E daí, depois disso, vários estudos descrevem o possível uso terapêutico da idebenona pelas propriedades antioxidantes e o potencial de transpassar o defeito no complexo 1, que isso é uma coisa mais específica da região na mitocôndria onde esse defeito existe. Então, esse clinical trial, que foi em 2011, foi o que realmente comprovou a eficácia dessa medicação, e foi depois disso que ela foi aceita na Europa. Esse estudo foi feito na Europa, e depois, mundialmente, como sendo eficaz no tratamento de Leber, nessa dose o estudo foi feito nessa dose de 900 miligramas por dia, e a avaliação primária foi a recuperação da acuidade visual, e ela foi considerada segura e bem tolerada.
Esse é um outro estudo que foi feito pelo nosso grupo da Itália, os médicos que o Pedro visitou lá na Itália, o Valério Carelli, que também foi um estudo retrospectivo que mostrou a eficácia da idebenona na recuperação da acuidade visual em Leber, e ele mostrou que o início do tratamento retardou também o acometimento do olho contralateral. E as respostas foram variadas de acordo com cada subgrupo, sendo melhores no 11778, depois no 14484 e, finalmente, no 3460, que é, como eu falei, um pouco mais agressivo do que as outras duas mutações. O EP743, como eu falei, que é a outra medicação, que não existe hoje disponível comercialmente, mas que a gente tem vários pacientes ainda utilizando, também mostrou bons resultados in vitro e in vivo. A gente tem 20 pacientes ainda utilizando essa medicação, que afetados, sendo tratados em Los Angeles, onde o Pedro também foi atendido pelo Dr. Sadum, aqui em São Paulo e em Bolonha. O EP743, na realidade, ele se mostrou nos estudos muito mais potente que a idebenona e muito mais potente que a coenzima Q10, que também é mais ou menos da mesma família, falando-se sobre o efeito antioxidante. Na prática, não é tudo isso. Na prática, os efeitos são semelhantes. Assim, se a gente pegar... E a gente já fez isso, de comparar grupos sendo tratados, pegando tipo 20 pacientes que são tratados pelo EP743 e 20 pacientes tratados pela idebenona, os resultados são similares, se a gente pegar grupos similares, né, de mesma faixa etária, da mesma mutação, os resultados são similares. Então, em resumo, o EP743 melhorou a função visual, de acuidade visual, campo visual e visão de cores em 4 dos 12 pacientes tratados na USC, onde eu fiquei 6 anos, 4 de 6 pacientes aqui da Unifesp, e em todos os pacientes tratados, 2 dos 2 pacientes tratados em Bolonha. Em conclusões, a gente tem que a recuperação pode levar anos, mas que é mantida se o tratamento é continuado, que a acuidade visual não é a melhor forma de avaliação dos resultados, talvez o campo visual pode melhorar sem a melhora da acuidade visual, que o EP743 pode ser benéfico para alguns pacientes com Leber, mas que estudos multicêntricos, randomizados e controlados por placebo ainda são necessários. Esse é um outro estudo que foi feito lá na USC também, que era uma medicação semelhante, só que tópica, que todas essas outras, eu não comentei, mas todas essas outras são por via oral. Esse é uma medicação semelhante, só que era de uso tópico, mas que não mostrou também resultados muito animadores. Como eu falei, o aconselhamento genético é extremamente importante, até para os pacientes saberem. Muitos pacientes, hoje, claro, a maioria dos que são daqui, fazem parte do grupo Long Brasil, sabem, mas os pacientes novos que aparecem, eles não sabem. Os pacientes não têm ideia que, se eles tiverem filhos, que eles não vão passar para os filhos. A maioria não sabem que eles herdaram esse gene das mães e não dos pais. Então, toda essa parte do aconselhamento genético é muito importante. Os pacientes têm que saber que, se eles têm irmãs, que as irmãs vão passar o gene para todos os filhos. Talvez eles não desenvolvam a doença, mas eles vão ser portadores. Então, o aconselhamento genético, como em todas as doenças genéticas, é muito importante. E, finalmente, vamos falar sobre a terapia gênica, que hoje talvez seja o que esteja mais em voga. Estão tendo muitos estudos aí de terapia gênica. Ela começou, também já tem
um bom tempo. Ela começou nos Estados Unidos, talvez há 10, 12 anos, parou por um tempo e voltou em voga há uns 6 anos, quando começou com força maior, e quando começaram estudos multicêntricos nos Estados Unidos e na Europa. E esses estudos agora estão praticamente terminando, e os resultados estão sendo submetidos aos órgãos americanos e europeus, as agências como o FDA, e a gente está esperando os aceites ou as considerações desses órgãos. Mas, basicamente, a gente tem algumas opções aí de terapia gênica, que eu não vou entrar muito em detalhes, que são coisas mais específicas, mas, basicamente, é uma injeção de um vírus que carrega um gene modificado, que é um gene normal. Esse gene ele vai, na realidade, tentar competir com o gene doente e tentar, seja via núcleo ou seja via mitocôndria, que isso são basicamente os tipos diferentes de terapia gênica, conseguir competir com esse gene doente, vencer esse gene doente e fazer com que as células produzam as proteínas normais. Então, isso é, resumindo anos de pesquisa, isso é o que é a terapia gênica. Então, esse adenovírus, né, é injetado dentro do olho, e ele vai carregar esse gene normal, e, em teoria, ele vai tentar competir, isso em teoria, isso in vitro é como funciona. Na prática, já não é tão fácil assim e tão simples assim. E esses são os vários tipos, então, que eu falei. Tem o resgate allotópico, que esse é mais na mitocôndria. Tem essas técnicas de transferência nuclear, que daí você passa o genoma inteiro da mulher, da mãe. Ele é transformado in vitro e ele é colocado já é passado para os filhos, teoricamente já purificado e já como um gene que já produza as proteínas normais. Então, quando a gente conseguir isso daí seria a cura da doença, que isso é o que todos nós esperamos, é o que todos nós, pesquisadores, trabalhamos com esse intuito, e é o nosso sonho maior e o sonho de todos os pacientes e de todas as famílias, que seria basicamente essa ilustração dos genes normais serem implantados das mães portadoras, né, para os filhos, como passando, então, os genes normais. Os estudos, então, eu vou falar um pouquinho dos estudos da GenSight, que são os estudos que estão mais promissores, e são esses estudos que estão sendo feitos tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, em vários centros, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. E hoje talvez seja a única tecnologia que permite que essas proteínas mitocondriais ausentes sejam transportadas para a mitocôndria para restaurar a produção de energia. Esse GS010, que é a molécula, né, que foi desenvolvida, então está nessa última fase. Os estudos, basicamente, os estudos iniciais já terminaram e já foram, os resultados já foram encaminhados, então, para as agências controladoras.
É uma terapia gênica, então, com esse adenovírus que eu falei para vocês, que é o vetor que carrega essa proteína tipo selvagem, ND4, que foi desenvolvida como tratamento da neuropatia óptica de Leber, causada pela mutação do gene ND4. Como eu falei, ele é localizado na mitocôndria, onde as proteínas são sintetizadas. E, basicamente, aquilo que eu falei para vocês, que ele vai tentar modificar o gene para produção do gene normal. Os resultados de 48 semanas das fases 1 e 2, os resultados primários, foi tentar avaliar a diferença estatística na tabela ETDRS, que é a tabela que mede a visão, aquelas letrinhas que a gente vê. Só que essa tabela é uma tabela mais para estudos científicos, não é aquela tabela que você vai no oftalmologista e que você lê as letras, mas é uma tabela semelhante. E foi para medir a diferença dos olhos tratados comparados aos que receberam placebo. E os objetivos primários, os secundários seriam, então, a medida do ganho visual, a estabilização visual ou redução no declínio visual. Os melhores ou piores olhos versus placebo. E a análise dos responsivos, ganhos de 15 ou mais caracteres nessa tabela, ou a acuidade visual maior do que 20/200. A acuidade visual maior do que 20/200 é maior do que 10%. Então, os pacientes que receberam o tratamento, eles tinham uma acuidade pior do que 10%. E os fatores que foram analisados foram o OCT, que é a tomografia de coerência óptica, que eu mostrei para vocês agora há pouco, campo visual, visão de cores e sensibilidade ao contraste. Os resultados já na semana 96, eles mostraram resultados promissores nessa fase 1 e 2 do estudo. Foi, então, o primeiro estudo em humanos de segurança, com escalonamento da dose em centro único. Esse começou em Paris, depois ele passou para os Estados Unidos. Então, foi pacientes com neuropatia óptica de Leber crônicos, com acuidade visual, como eu falei, menor do que 20/200, menor do que 10%, e foi feita uma injeção intravítrea dentro do olho, única, no pior olho afetado. Isso eu queria que vocês lembrassem, porque isso está sendo um dos problemas para aprovação do tratamento hoje. E a decisão do aumento da dose, se ia aumentar ou não essa dose do tratamento nesse pior olho, foi tomada por um comitê de ética que acompanhava esses pacientes. Então, os resultados primários foram alcançados, foi considerada uma excelente segurança sistêmica, não teve toxicidade relacionada à dose, e os efeitos oculares, os efeitos colaterais oculares foram bastante leves e bem toleráveis e responsíveis à terapêutica básica. E os 2 estudos em fase 3 foram estratégia baseada em tempo. Um foi esse RESCUE, que foi utilizaram pacientes com início da doença menor ou igual a 6 meses, e o REVERSE, que foi início da doença de 6 meses a 1 ano. Tudo isso são critérios que os órgãos, como o FDA, utilizam para poder ou não aprovar esses novos medicamentos, ou essas novas formas de terapêutica. Então, o primeiro paciente, como eu tinha falado, foi em fevereiro de 2016, foram analisados 36 pacientes em cada estudo, foi randomizado um olho tratado versus placebo, duplo cego, ou seja, o médico não sabia o paciente que estava recebendo o tratamento, e o paciente também não sabia se ele tinha recebido o tratamento ou placebo, controlado por placebo e multicêntrico, ou seja, vários centros ao mesmo tempo. No estudo, então, fase 1 e 2, completado na França, os pacientes com perda visual de longa duração por Leber com mutação no gene ND4 demonstraram que a medicação foi bem tolerada. E esses 2 estudos que eu falei na fase 3, completados nos Estados Unidos e Europa, para avaliar a eficácia
nos pacientes com início recente da doença, com menos de 1 ano, o Rescue, né, que foi o primeiro, com menos de 6 meses, nas primeiras 48 semanas, não atingiram os resultados primários, porém, nas 96 semanas, houve um ganho médio de 11 caracteres nessa tabela. 11 caracteres é bastante, ou seja, os pacientes leram 11 letras a mais do que eles liam antes de receber o tratamento. No reverse, os ganhos foram de 11 caracteres em 48 semanas e de 15,6 caracteres em 96 semanas. E aí que começa o problema, que houve ganho também no olho não tratado. E os resultados secundários também foram atingidos, aqueles critérios secundários. Essa parte do houve ganho no olho não tratado, até dá para entender, porque é uma mudança no gene. As proteínas, elas são produzidas para o corpo todo, não só para o olho. Então, faz até sentido ter uma melhora no olho não tratado. Mas, para o FDA e para os órgãos europeus, eles estão um pouco confusos. Por que que o olho não tratado melhorou? Então, todo trabalho científico, tudo que você mexe com novos medicamentos, surgem sempre essas dúvidas, e eles têm que ser muito rigorosos, porque são tecnologias novas. Então, como que funciona? Eles vão nos fazer, como estão nos fazendo, perguntas. E daí, isso daí pode atrasar bastante os resultados, eles podem pedir novos estudos. Então, a gente está nessa fase. Os resultados foram apresentados, eles estão fazendo perguntas, a gente está respondendo, já tem novos estudos em andamento, já tem desenhos de novos estudos para novas doenças. Parece que já vai ter um estudo ano que vem, começando, de terapia gênica para atrofia óptica dominante. Então, é uma coisa que está se mostrando que tem um potencial grande, mas, como toda nova tecnologia, como toda nova terapêutica, e até por ser uma coisa que você está mexendo com a visão, a gente tem que ser extremamente seguro de que vai melhorar, vai ser superior ao que a gente tem, e que vai ser muito seguro, que não vai causar nenhum dano para ninguém. Então, isso realmente leva um pouco de tempo, mas os resultados estão sendo muito promissores. Então, como eu falei, tem 2 estudos adicionais. O primeiro é um estudo clínico com protocolo especial, já aprovado pelo FDA, que é o REFLECT, que vai avaliar a eficácia e a segurança de injeções bilaterais, ou seja, eles já aceitaram, o FDA já aceitou as injeções bilaterais, então eles já aceitaram que a medicação é segura. Para eles aceitarem fazer o tratamento bilateral, é porque já foi comprovado que a medicação é segura, então isso é muito bom. E o segundo, que é o Reality, que visa entender as evoluções das alterações visuais, funcionais e estruturais e outros sintomas associados em pacientes com Leber, que esse é um estudo já um pouco mais longo e não é tão relacionado aí com a terapia gênica. E os estudos em fase 3, que continuam em realização. E tem aí uma nova molécula aí que vão iniciar estudos pré-clínicos regulatórios assim que os dados clínicos do GS10 forem aprovados. Então, a gente está basicamente nessa parte dos resultados. Eu acho que a gente está muito bem. O que eu sempre comento aqui com vocês é que, claro, a gente
quer sempre trazer cada vez mais notícias boas, e eu me sinto muito feliz assim hoje. Eu comecei a trabalhar com neuropatias ópticas hereditárias há talvez 20 e poucos anos. Não se sabia nada, não tinha nada de literatura, não tinha artigo científico, era assim, era um assunto que ninguém sabia nada. E hoje, se vocês forem numa PubMed, tem muita coisa, se desenvolveu muito. Para a medicina, os colegas que estão aqui, principalmente os que têm a minha idade um pouquinho mais, sabem que 20 anos não é tudo isso. 20 anos é um tempo pequeno. E, principalmente, quando a gente fala de doenças raras, que não despertam tanto interesse, infelizmente. Se a gente fala de uma hipertensão arterial, se a gente fala de um diabetes, aí as indústrias farmacêuticas elas têm um interesse enorme, porque representa um poder econômico gigantesco. Se a gente fala, mesmo falando de câncer, né, que olha o poder que é o câncer, o poder que representa um tratamento de câncer, a gente não tem ainda. Então, quando a gente fala em doenças raras e a gente está chegando próximo de uma terapia gênica, é uma vitória muito grande. Então, é uma coisa que a gente tem que realmente ficar muito feliz. E quando a gente fala em conseguir modificar as leis de uma cidade, de um estado, para conseguir incluir tratamentos para portadores de doenças raras, para poder incluir exames diagnósticos que são extremamente caros e que os pacientes não conseguem fazer. Uma das dificuldades maiores que a gente tem é que os tratamentos são caros, os exames são caros e, infelizmente, a gente perde a aderência dos pacientes porque eles não conseguem, porque é caro. Se a gente conseguir modificar isso, se a gente conseguir envolver o poder público e que o Estado consiga ajudar, porque isso é também uma função do Estado, eu acho que já seria uma outra vitória enorme nossa. E isso eu queria parabenizar demais o Instituto Lom Brasil, o Pedro em particular, porque ele deu uma carga de ânimo, de energia muito grande para o Instituto. Então, você está de parabéns, Pedro, realmente. O que você fez trazendo a conferência para cá, conseguindo juntar tanta gente, conseguindo juntar gente de outras áreas do direito, é uma coisa que eu faço votos que você mantenha essa energia, que aumente cada vez mais e que o poder público também, que vocês mantenham isso daí, que realmente aumenta o nosso ânimo, a nossa energia também em continuar pesquisando, em continuar estudando, para poder trazer para vocês cada vez mais notícias boas para vocês, para as famílias, porque vocês são realmente guerreiros, vocês como pacientes, as famílias de vocês, o que vocês passam ao longo do tempo, as dificuldades que vocês passam, são enormes. Então, realmente, eu me sinto honrado em poder estar aqui, em poder atender vocês. É realmente uma felicidade muito grande. E, com isso, eu queria finalizar, resumindo que a Gensight é uma empresa que também
tem interesses, né? É uma empresa farmacêutica que tem interesses na terapia gênica, mas que está tendo bons resultados, e que o futuro, a gente tem aí outras coisas, a gente tem aí células neurais progenitoras, células, tratamentos com célula-tronco, tem ainda muita coisa que pode acontecer. Mas o importante é que eu acho que a gente está no caminho certo. E eu faço votos que a gente continue aí no caminho certo. A prevenção da transmissão é o mais importante, e essas técnicas de fertilização in vitro que a gente falou, que estão sendo estudadas para evitar a transmissão do DNA mitocondrial das mulheres portadoras para seus filhos, que isso seria realmente o sonho de todo mundo, que seria a cura da doença. Então, queria agradecer demais o convite e deixo aqui meu e-mail, qualquer dúvida, a gente está à disposição. Pessoal, agradecer aqui em nome de todos a essa brilhante palestra que nós tivemos, que fomos presenteados aqui pelo Dr. Felipe Chicani. E agora vamos abrir aqui então para algumas perguntas do nosso público. Quem quiser, quem estiver interessado, por gentileza se manifeste, que a gente vai levar o microfone até vocês aí. Então, se tiver alguém que gostaria de se manifestar, alô, pode fazer, por favor. Alô, alô. Tá. Vamos aproveitar a oportunidade da presença do professor Dr. Chicani, que traz a Unifesp aqui brilhantemente para esse encontro, para a 5ª Conferência Internacional Leon Brasil. E os alunos, alunas, pessoal curiosas, aí, famílias, pessoas acadêmicas afetadas, manifestem-se, porque isso é um encontro raríssimo, né? De encontrar o Chicani no Brasil já é difícil. Estar aqui conosco ali, ó, poucos metros de distância, para receber nossas perguntas, é um privilégio. Querida Rafa, boa noite. Rafa já fez live conosco. Quem assistiu a live? Quem não assistiu, procura lá. Foi uma live potente. A pergunta, por favor, querida. Tudo bem? Boa noite, doutor. Tudo certo? Então, enquanto tu falava, eu acompanho bastante todos os estudos, faço parte de muitos deles que tu comentou. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao IDB-nona e o F743, isso? F473. Então, eu faço uso do IDB-nona desde 2012, através da UCLA, lá em Los Angeles, e eu nunca tinha escutado falar sobre essa outra medicação. Eu queria entender um pouquinho mais sobre a diferença das duas, do IDB-nona e da F743. Obrigada, Rafa. Então, Rafa, o F43, na realidade, ele foi desenvolvido por um outro laboratório americano, quando eu estava lá, quando eu estava na USC, na tentativa de se desenvolver uma super IDB-nona. O objetivo foi esse, todos os estudos, foi de se desenvolver uma super IDB-nona, porque a gente já via os resultados da IDB-nona e a gente falou, pô, a medicação funciona, mas se a gente conseguisse uma medicação que funcionasse ainda melhor, seria o ideal. E a gente começou a pesquisar, e todos os estudos in vitro mostraram que realmente o poder do F743 era bem maior que o da IDB-nona. E a gente começou a recrutar pacientes para serem tratados lá na USC, e depois, como a gente fazia aquele acompanhamento aqui no Brasil com as famílias de Colatina, do Espírito Santo, a gente trouxe a medicação para cá, para tratar alguns pacientes daqui e também para tratar alguns pacientes em Bolonha. Só que o que a gente decidiu não fazer, até por questões humanitárias, a gente não
quis fazer um estudo multicêntrico controlado por placebo, porque a gente já sabia que a idebenona funcionava, a idebenona já tinha sido aprovada, e a gente teria que pegar pacientes novos, perdendo visão, e tratar esses pacientes com placebo. E a gente sabia que esses pacientes iam chegar muito próximo da cegueira. Então, foi uma decisão super difícil, porque a gente sabia que a gente não teria aprovação do FDA sem esse controle por placebo, só que, por outro lado, eticamente, a gente não se sentia bem de deixar pacientes ficarem cegos, sabendo que a gente tinha uma medicação que poderia salvá-los da cegueira. Então, a gente começou esses estudos e falou, vamos tentar ver se funciona, e daí a gente tenta conversar com o FDA, a gente teve muitas reuniões com eles, e mostrando os resultados iniciais, mas realmente eles são irredutíveis, e eles têm razão. É uma medicação nova, tem que ser feito tudo certinho, tem que ser controlado por placebo, tem que ser duplo cego, e a gente estava super empolgado com a medicação, e a gente não quis fazer isso, e aqui no Brasil a gente não quis fazer isso também, pela Unifesp, em Bolonha também não, e a gente começou a tratar esses pacientes. Inicialmente o resultado foi excepcional, assim, teve pacientes que, de Leber, né, que foi feito só para Leber, teve pacientes que tinham a visão de menos de 5% e voltaram a dirigir. Então, os resultados foram muito bons, os resultados iniciais foram fantásticos. E daí a gente continuou, a gente segue esses pacientes até hoje, só que, por não ter tido a aprovação do FDA e dos órgãos europeus, o laboratório não pôde produzir essa droga para uso comercial. Então, os pacientes que foram iniciados na droga continuam na droga até hoje. E esses pacientes, alguns estão muito bem, alguns estão dirigindo, estão com a visão praticamente normal. A gente tem pacientes que têm 20/20 de visão. Mas eu tenho pacientes com 20/20 de visão com idebenona também. Então, esta semana, inclusive, eu conversei com o Alfredo Sadum e perguntei a opinião particular dele sobre as 3 tecnologias, a terapia gênica, o EP743 e a idebenona. Eu falei, hoje, qual a sua opinião pessoal sobre as 3 tecnologias? Porque hoje eu não tenho tanto contato com os pacientes do EP743, porque a maioria hoje está sendo atendida na USC. E, por causa da pandemia, eu não estou indo mais lá. Eu quero voltar agora este ano, mas... e daí ele me falou, olha, Felipe, hoje eu acho o EP743 muito semelhante à idebenona. Inicialmente, quando você estava aqui, a gente achava superior. Hoje, com o tratamento a longo prazo, eu acho que é semelhante à idebenona. E, sobre a terapia gênica, é cedo ainda para a gente falar, que a gente tem pouco tempo, mas, assim, é uma droga que é semelhante à idebenona, foi desenvolvida para ser uma super idebenona. Em teoria, ela é mais potente que a idebenona. Se você for pegar todos os estudos, ela é mais potente que a idebenona. O mecanismo de ação é muito semelhante, aumentar a produção de energia e agir como antioxidante. Só que elevado a uma potência 4, 5, 6 vezes maior que a idebenona. Mas, na prática, como a doença também é uma doença crônica, que eu falei, que continua tendo perda de fibras, quando a gente pega esses controles, talvez hoje que esses pacientes estejam com 10 a 15 anos de tratamento, é semelhante à idebenona. Os resultados são semelhantes, porque a doença continua também. Talvez, se a gente pegasse pacientes novos, recém-diagnosticados, talvez o EP743 fosse mais potente que a idebenona.
mas a longo prazo, eu acho que são semelhantes. Tem mais uma pergunta aqui, doutor. Pois não. Fala Respondi o sua nome. pergunta, Rafa? Imagina. Fala o nome. Olá, doutor. Sou a Betinha Dumont, secretária da Pessoa com Deficiência aqui de Maringá. Prazer poder estar aqui e poder ouvir a sua palestra maravilhosa, os seus ensinamentos. A respeito da perda visual, né, essa preocupação, eu tive a oportunidade de trabalhar com um aluno com síndrome de Wolfram durante 4 anos. E a sua maior preocupação era com a perda visual. E na questão da perda auditiva, existem outros médicos também para as perdas das outras patologias, da mesma forma que a perda visual? Sim, ótima pergunta. A síndrome de Wolfram, como eu falei, ela é multifatorial, né? Então, esses pacientes eles precisam ser acompanhados por endocrinologista, por otorrino. A síndrome de Wolfram também, o acometimento dela é muito variado. Não são todos os pacientes que têm a mesma perda visual. Não são todos os pacientes que têm a mesma perda auditiva. Então, assim, eu tenho pacientes que têm a audição perfeita. Eu tenho outros que têm implante coclear, que têm uma perda auditiva extremamente severa. A visão, a mesma coisa. Eu tenho pacientes que têm uma visão excelente. Tem outros que têm uma visão de conta-dedos. Então, talvez a síndrome de Wolfram seja uma das doenças mais complicadas e mais difíceis e mais instigantes, porque por ela ser multifatorial e acometer o corpo todo, a gente não sabe como que ela vai evoluir. Então, tem pacientes que desenvolvem primeiro a diabetes, outros desenvolvem primeiro a atrofia óptica, outros desenvolvem primeiro a perda auditiva, outros desenvolvem alterações urinárias, outros desenvolvem alterações, como eu falei, neurológicas, agressividade. Então, ela é uma doença extremamente difícil e é uma doença talvez um pouco mais agressiva, por ser multifatorial. Mas, de uma maneira geral, o que é importante saber é que, assim, a idebenona, de uma maneira geral, ela vai agir nas células do corpo todo. Então, em teoria, ela vai estar agindo não só na visão, ela vai estar agindo na parte auditiva, ela vai estar agindo até na parte do diabetes, na parte do pâncreas, porque ela vai estar melhorando, em teoria, as células do corpo todo, a produção de energia no corpo todo. Não sei se eu respondi sua pergunta. Temos uma última pergunta da noite, que nós vamos passar para uma outra parte agora da conferência. Você também. Vou abrir mais uma, então, tá? Você faz a sua e eu vou para aquela lindeza ali. Tá. Bom, eu queria saber quantas doenças oculares raras, uma estimativa, que existem hoje, que se sabe? Nossa, boa pergunta, porque a gente tem, na oftalmologia, a gente tem muitas subespecialidades. Então, por exemplo, eu falei dessas 4, que são doenças neurooftalmológicas raras hereditárias. Agora a gente vai ter uma palestra da doutora Juliana Salum, que ela é mais especializada em doenças de retina. Doenças de retina, a gente tem inúmeras doenças raras, a gente tem distrofias, degenerações de retina, algumas hereditárias, outras adquiridas. Então, a gente tem uma gama enorme. Só de retina, eu diria que a gente tem, sei lá, talvez 20 que tem descritas no protocolo. Então, talvez 40, são várias, porque, como eu falei, você tem as várias subespecialidades da oftalmologia, e daí você tem as hereditárias ou congênitas,
e as adquiridas. Então, se abre para um leque grande. Mas talvez as mais frequentes das raras sejam nervo óptico e retina. Claro que você tem alterações corneanas, você tem distrofias corneanas, mas talvez eu tenha me posicionado mal. Eu acho que as retinianas e de nervo óptico talvez sejam as mais agressivas e as que baixem mais a visão também. Por exemplo, as de córnea, tem algumas que baixam muito a visão, mas a maioria você tem uma visão útil. As de retina e de nervo óptico são as que levam a uma baixa de visão mais severa, próxima a uma cegueira legal. Certo. Só um comentário, né, doutor? De qualquer forma, são muitas, né? São raras muitas, da visão, são muitas. Que justifica políticas públicas e atenção do Estado para elas. Exatamente, São muitas. são inúmeras. Perfeito. Última pergunta, seu nome e a pergunta. Eu sou a Noemi, sou acometida com a Lyon, né, a Leber, há 16 anos e sou mãe. Na verdade, não é muito uma pergunta, é mais uma curiosidade. Assim, com certeza, né, ou provavelmente, eu vou passar para o meu filho. Eu gostaria de saber se ele tomando a idebenona, isso vem um pouco menos severo, ou não tem nada a ver, ou é só ele sendo acometido para saber. É mais uma curiosidade. Então, ótima pergunta, Noemi. Isso é uma dúvida nossa eterna também. Que ele vai ser acometido é certeza. Ele vai nascer com o gene, você vai passar o gene para ele. Sobre o tratamento ou não, existe sempre essa dúvida, porque também a gente tratar cronicamente uma pessoa que não foi afetada pela doença é uma coisa que não é muito... A gente não se sente muito bem fazendo isso. O que eu costumo fazer, eu tenho famílias, por exemplo, que um irmão foi afetado e tem 3 que não foram. Então, eu acompanho esses 3 e se eu vejo alguma alteração subclínica nesses 3, como eu falei, às vezes a gente vê alteração no campo visual antes de baixar a visão, com 100% de visão. Alteração na visão de cores, com 100% de visão. Às vezes a visão oscila um pouquinho. O paciente vai, um ano está 100%, o outro ano está 95%. Depois volta a 100%, porque isso é o comportamento da doença, principalmente do Leber. Ele tem essas alterações subclínicas. Então, se eu tenho uma família que eu já acompanho, que o irmão está na fase que tem uma chance grande de ser acometido, que é uma família que já tem um perfil um pouco mais agressivo, que é um gene que eu sei que é um pouco mais agressivo, daí às vezes eu começo a tratar, porque eu sei que a chance dele ser acometido é muito grande. Mas eu não vou tratar uma criança de 5 anos perfeita, que talvez passe a vida toda e não seja acometida, porque é um tratamento que é para o resto da vida. Então, eu acho que o mais importante é o acompanhamento, é ver como que essa criança está indo e se eventualmente desenvolver alguma coisa, daí sim você começa rápido quando tem qualquer alteração subclínica. Mas tratar sem ter nada, eu acho que não faria. Imagina.